Amém, amados? Glória a Deus. Acho que agora nós estamos ao vivo. Vamos estar orando, né? Nesse momento, pedindo a graça de Deus. Estou só preparando meu visorzinho aqui também. Amém? Pai querido, nós queremos em nome de Jesus nos apresentar diante de Ti, pedindo, Senhor, sobre esse domingo, pedindo sobre esse estudo, pedindo que o Senhor entre com graça, com misericórdia, que a manifestação do Teu amor, da Tua presença se faça grande sobre nós, Senhor, que haja sobre nós os teus cuidados, que haja sobre nós a manifestação da tua graça, que haja sobre nós, Senhor, a restauração de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Bom dia a todos que estão aí já na plataforma. Dá um oi geral aqui. A Rosângela, Tiago, Thaís Michelin, amém. Glória a Deus. Isa, tá assistindo, amém? A grande maioria já tá aí. O som tá bem, gente? O som tá bom? Se alguém fala sobre o som aí, e nós já iniciamos. Amém. Ninguém falou sobre o som, eu vou entender que tá bom o som, tá? Amém, glória a Deus. Amados, essa é a 11ª parábola dentro do livro de Lucas. Obrigado, Tiago. E o som tá ótimo. E aí nós estamos nessa parábola que é o banquete. A partir daqui, amados, nós precisamos entender aquilo que nós já estamos conversando, né? Cada dia mais tem se aproximado essa questão do fim do ministério de Jesus. Tudo dá a entender que ele tinha essa conscientização, ele tinha essa percepção, né, de que a coisa estava caminhando para isso. Ou seja, ele sabia exatamente que a crucificação, né, a morte, o processo todo estava praticamente para acontecer. Essa era a questão, tá? Bem pontual. Então, ele vai descrever um banquete aqui nessa mesa de frios aí, né? Ele vai descrever um banquete em comparando com a questão do reino de Deus. E aqui nós temos uma mensagem que uma briga, né, nessa parábola entre os calvinistas e os arminianistas, dizendo que sobre a eleição, sobre o convite, enfim. Eu não vou entrar na questão teológica e sistemática, eu vou ficar apenas dentro do background do que nós temos de estudo dessa parábola, tá bom? Essa será a única preocupação minha aqui, tá bom? Ok? Então, avançando aqui. Jesus sabia que as autoridades religiosas, os escribas e fariseus, o vigiavam continuamente armando cilada para pegá-los de surpresa. Isso aqui nós falamos já alguns encontros atrás. Foi muito claro nesse momento, quando eu preguei uma série de mensagens em Marcos, né, eu frisei muito esses momentos finais, ou esses meses finais, tá? Quando Jesus está saindo de Cafarnaum, ele passa por Jericó e ele vai em direção a Jerusalém. E no caminho ele vai sendo confrontado, né? Não era uma viagem de um dia às vezes, era viagem às vezes de semanas até meses. E ele sempre era confrontado. A segunda questão, tá, é que Jesus sempre procurava estar nas sinagogas. Nas sinagogas, diferente dos cultos que nós temos hoje, não havia apenas a questão da discussão religiosa, mas havia a oportunidade do confronto. Então é a mesma coisa assim, como é a escola bíblica dominical. O professor está falando, o aluno levanta e pergunta e tudo mais, né? Então essa questão era muito evidente, tá bom, amados? Eu tô com muita tosse, eu cheguei de viagem, né? Foi uma semana muito corrida e muito frio. Peguei lá no velório da mamãe, peguei muito frio no avião. Aí ontem eu cheguei, tinha um compromisso que eu não consegui adiar, né, que foi uma mensagem sobre hombridade para o encontro de homens. Enfim, então por isso que forcei um pouco, mas estamos aqui, amém, amado? E essa imagem diz muito bem o que Jesus faz lá atrás, que é mais fácil um camelo passar no buraco do uma agulha do que
um rico entrar no reino dos céus. Eu faço uma questão aqui que também Jesus estava se referindo aos fariseus, porque ele estava falando assim, ó, por causa da religiosidade de vocês, vocês nunca vão compreender a simplicidade do evangelho. Então a parábola foi proferida em uma resposta à observação feita por um homem que estava à mesa com ele na casa do fariseu. O que tudo indica que nós estamos ainda naquele momento que Jesus sai da sinagoga, vai na casa de um convidado, como foi a última parábola, que eu até mostrei como que era o sistema de sentar ao chão, e parece que nesse lugar onde eles passou o dia tendo refeições, várias perguntas, vários confrontos aconteceram, tá? E Lucas, principalmente, ele não registra uma sequência, mas ele coloca dentro do mesmo quadro, mas tudo dá a entender que é no mesmo momento daquela refeição passada. Podemos pensar numa outra refeição, num outro momento, num outro dia? Podemos, não há dificuldade nenhuma. Mas o fato é que, de novo, ele está na casa como convidado, mas ele sempre soube, sempre percebeu que por trás desses convites, tá, havia uma intenção maligna por parte dos fariseus. Amado, antes de entrar no próximo slide, eu quero que você preste atenção aqui. Existem pessoas que elas vêm ao nosso confronto não porque elas querem entender a nossa fé, mas eles querem confrontar a nossa fé. Deus está te abençoando, Deus está abrindo portas e às vezes a pessoa vem num confronto, tá, para colocar dúvida sobre esse momento que você está passando e não querendo entender como e por que Deus está te abençoando e ela poderia também dizer, eu também quero ser abençoado. Tá? Então, o que acontecia com Jesus é o que acontece com a gente hoje, ok? Então, essa parábola, eu coloquei uma escala de 4 pontos que ela vai estar nos ensinando. A primeira questão vai trabalhar muito esse ponto, que Deus fez uma grande provisão para a salvação das almas dos homens. Tá? Ele vai deixar claro nessa parábola que a provisão, tudo que for necessário, tudo que foi necessário, o que é necessário, até uma questão aí de terá de necessidade a um suprimento. Uma das coisas que eu falei ontem no encontro dos homens, né, sobre essa questão de hombridade, onde eu fui falar, é que quando nós olhamos para os valores que o mundo está passando e esse bombardeamento, né, muitos pais, só tinha homens, né, muitos homens se levantaram e perguntaram algumas questões, tá, sobre como enfrentar isso nas escolas, porque foi a pergunta maior foi essa, né? Interessante, foi a primeira vez que a pergunta foi toda focada não em educação de filhos, mas como enfrentar o sistema escolar do jeito que está. E eu vi muitas histórias tristes ontem de escola confrontando, escola dizendo que o filho tem que ter opção de escolha da sua identidade sexual, etc, etc, etc. Então, olhando para isso e olhando para esse primeiro ponto que eu coloquei, eu disse para todo mundo lá, amados, leia a Bíblia, fortaleça os seus filhos se forem pequenos no ministério infantil, se forem adolescentes no encontro de adolescentes, se forem jovens no grupo de jovens. Mas fortaleça a Bíblia, toda a provisão, toda a resposta necessária que se fizer diante de qualquer confronto já está na palavra de Deus. Tá? Então, claro que Jesus aqui está se referindo à salvação. Segunda questão, que as ofertas, os convites do Evangelho são generosos e amplos. Então aqui há uma generosidade da parte de Deus e não há uma acepção da parte de Deus, tá? O que nós vamos entender, e aqui não é o caso que muitas pessoas falam assim, a própria palavra nos convida a vir como que nós estamos. Amém, isso é uma verdade, mas a palavra de Deus não quer que nós continuemos do jeito que nós estamos. Ela quer nos elevar a um padrão maior, e esse padrão maior são os valores do reino de Deus. Tá? Então, essas questões eu e você precisamos entender para avançarmos. Daqui a pouquinho ele vai contar a parábola mais famosa no meio evangélico do filho pródigo. Tá? Aqui, na realidade, são 3 parábolas dentro de uma só, né? Que é a da dracma e da ovelha e do filho. Então, nessas 3 parábolas que nós vamos estudar logo mais, você vai ver muito forte essa questão, esse ponto de Jesus estar colocando, tá, a provisão
que já está feita, mas a oferta é para todos, tá? E aí a terceira questão, que muitos dos que recebem o convite do Evangelho recusam em aceitá-lo, tá? É, há uma discussão muito grande aqui, principalmente na Idade Média. Não, Deus é bom, Deus é Pai, Ele não vai permitir que um filho passe a eternidade no reino, é no inferno, tá? Não, vai ter uma. Talvez a alma vai ser destruída e quem viver só que vai para o céu. É uma grande mentira. Ontem, uma das coisas que eu falei lá no encontro de homens, né? Eu falei assim: olha, o maior perigo que nós estamos vivendo hoje não é apenas o perigo da secularização do ensino, da erotização do ensino, do relativismo do ensino escolar. Mas a maior questão que nós estamos enfrentando hoje é a questão da supergraça. Nós estamos entrando no evangelho onde Deus é Pai, Deus é misericordioso e todos os pecados serão perdoados. Isso é um fato, isso é uma verdade. A graça fala isso. Só que a graça fala de arrependimento e de posicionamento e de mudança. É aquilo que eu prego. O Senhor nos perdoa, tá? Mas precisamos criar vergonha na cara. Então, muitas pessoas não estão aceitando o evangelho por uma tentativa de simplificar esse evangelho, colocar esse evangelho até de uma forma relativamente fora do valores do reino e dentro dos valores humanistas existenciais, que é a hipergraça que nós temos ouvido falar nesses dias. E por último, gente, que Deus deseja intensamente a salvação das almas. Então, essa parábola fala: está tudo preparado, o convite foi feito, nem todo mundo vai aceitar, mas ele deseja a salvação de todos. Esse é o ponto, os 4 aspectos, né, que nós temos nessa parábola, que é muito forte nessa caminhada. John Boyd diz o seguinte: a ceia, ou no caso aqui o banquete, né, mas a ceia é um grande banquete celestial. Tá? E ele está se referindo sobre a ceia do Senhor. Ele diz que o momento da ceia deveria ser um momento onde a igreja deveria estar saboreando um banquete espiritual ou celestial. E esse banquete é talvez uma das coisas que tem faltado muito nas igrejas hoje, tá? É quando eu falo, né, pego o pão, algumas pessoas que vão nos visitar, nossa, a ceia da Monte Abraão é diferente. A gente, lá na nossa igreja, a gente pega o pão e já come. Ou então a gente pega o pão e espera comer tudo junto e lê aquele famoso texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que é bíblico. Tá? Na noite que Jesus foi traído, tomando, deu graça, partivos, esse é o meu corpo que é dado por vós. Não há dificuldade nenhuma. Só que o que eu percebi, e essa proposta da Monte Hebron, é que na ceia, às vezes, esse versículo se torna repetitivo, mas não há uma confissão. Por isso que eu levo a igreja a confessar. Né? Pego o pão e eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, minha propiciação, minha redenção, tá? E a minha restauração. Então, eu levo a igreja a confessar, rejeito as obras de Satanás, dos seus demônios e as obras da minha carne. Quando eu pego o cálice, eu declaro que a igreja possa entender que é o sangue do Senhor Jesus Cristo que pagou o meu e os seus, os nossos pecados. Então, deveria ser um momento de comemorar. Ontem eu falei no encontro dos homens, uma frase que eu sempre falo na Monte Hebron. Falei, olha, se Deus não tivesse dado nada mais além da salvação, da vida eterna, nós deveríamos estar imensuravelmente gratos ao Senhor. Tá? Mas parece que nós sempre queremos mais, e isso é uma questão para se pensar. Então, Jesus elenca, né, ele coloca 3 razões eloquentes para os convidados virem ao banquete da salvação. Jesus coloca 3 motivos para que eu e você possamos estar indo a esse banquete que custou caro, tá? Então, o primeiro motivo é porque tudo está preparado. A salvação está preparada. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. O que eu e você temos que fazer é continuar o processo de santificação, o processo de restauração, porque esse é um processo, o próprio Paulo vai falar isso. Tá? Eu falei para os homens nesse encontro que uma das coisas que nós precisamos aprender a ler é as cartas de Paulo. Nós precisamos ler as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo assim, é a base do cristianismo. E Paulo vai falar muito sobre a renovação, sobre mudança de caráter. Paulo vai falar muito sobre uma transformação que acontece de dentro para fora. E nós precisamos estar entendendo isso. Tá? A segunda questão
é que se o primeiro está preparado, todos são convidados. Então, de novo, eu enfatizo um ponto que eu coloquei no slide anterior, tá? 2 slides atrás, né? O convite é para todos. Ah, mas Deus é Pai, Deus é misericórdia. Sim, o convite é para todos. Jesus não morreu naquela cruz por uma questão de efeito na história da humanidade, né? A C ou DC. Ele morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos entrar e termos acesso às regiões celestiais. É por isso que o livro de Hebreus é um livro fantástico para nós entendermos, onde o livro de Hebreus, o autor vai colocar assim no capítulo 10, onde eu e você, porque o 8 ele fala dessa nova aliança, que é colocada nos nossos corações, e aí ele vai colocar assim, ó, por causa dessa nova aliança que está nos nossos corações, eu e você deveríamos ter ousadia, intrepidez de entrar nos Santos dos Santos. Tá? E por último, que é o tempo, né, que é o foco, né, vamos colocar assim, porque ainda há lugar. Sim, nós estamos no tempo da graça. Concordo plenamente com as pessoas que falam isso. Mas não é uma graça barata. É uma graça que custou muito. É uma graça que custou o sangue de Jesus. E não é uma graça que dá um jeitinho nas coisas. Não é uma graça que aceita como eu sou e quer ainda que eu permaneça como eu estou. Não, ela aceita como eu sou, sim, mas ela não quer que eu permaneça como eu estou. Paulo fala para que possamos atingir a maturidade, a semelhança de Cristo. Nós temos um modelo, nós temos um propósito. Por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses: sede meus imitadores, atinjam a maturidade espiritual que eu atingi em Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E aí, amado, a maturidade espiritual é um tema de um livro, né? Que eu e a avó Suzy, nós conversávamos muito sobre esse livro, o título, eu sempre brincava com ela, que ela leu, né? Falei, vó, eu gostei mais do título do que do livro. E o título era Em Seus Passos, o que faria Jesus. E às vezes o que nós precisamos entender é exatamente isso. Tá? Nos passos que nós caminhamos no dia a dia, não é você chegar numa pizzaria, Jesus, que pizza que Jesus comeria, escolher uma roupa, que roupa que Jesus escolheria. Não, não é isso. Mas se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida de comunhão, se você tiver uma vida de relacionamento, a Rosângela está dizendo que leu esse livro, amém. Uma vida de relacionamento com a palavra, automaticamente será gerado em você, em nós, o caráter de Cristo. Então, não é uma questão de você ter que. O que Jesus faria? É automático. É automático. Por que é automático? Porque isso já está implícito no seu coração, tá? Então, Jesus começa dizendo essa palavra assim, ó, feliz é o homem, ou bendito é o homem, que participar da festa do reino. Alguns comentaristas consideram essa exclamação como sendo uma expressão de louvável anelo pelo reino de Deus em sua etapa final. Então, muitos vão concordar que o ponto máximo, né, que Jesus está colocando aqui é feliz o homem que aceitar esse convite. É mais ou menos isso que ele está colocando. A Thaís Michele está falando da tia Ruth. A tia Ruth, para quem não sabe, né, é a minha tia que foi professora do Ministério Infantil por anos e na aposentadoria dela foi chamado muitos pastores que eram alunos dela, né? E no velório da mamãe ela estava lá e ela falou assim: na sua igreja tem ministério infantil, né? Eu falei: tem uma pessoa na frente que puxa a orelha nossa. Amém. Fala para ela continuar assim, porque o ministério infantil é a base da nova geração. Olha a nhaca que está aí, é porque muitas igrejas não deram ênfase ao ministério infantil. Voltando aqui, tudo isso por causa do comentário da Thaís Michelin, amém? Então, assim, a ideia que se coloca aqui é que Jesus está olhando, ó, gente, aceite esse convite. Então, em primeiro lugar, houve um convite preparatório. Parece que no presente caso, todos que foram convidados aceitaram. E essa parábola deixa muito clara aqui, meus amados. Lucas, né, vai relatar e Jesus fala assim: olha, eu vou contar uma parábola, mas foi feito um convite e todo mundo aceitou. E aí ele vai daqui a pouco entrar nas desculpas. E é sobre as desculpas que trata essa parábola. Essa parábola não trata apenas do convite que foi feito, nem do banquete que foi preparado. Talvez a ênfase maior é as desculpas que são colocadas
para não comparecer a esse banquete, tá bom? Então é preciso enfatizar que todas essas pessoas já tinham comprometido ou prometido comparecer, tá? E entretanto agora todas voltam atrás em suas promessas anteriores. Todas elas voltaram atrás. Essa parábola se assemelha muito, tá, com aquela situação que Jesus conta após um confronto de um jovem rico. Jesus conta uma parábola de que alguém não pôde segui-lo quando o Senhor Jesus fala o convite, né, o jovem rico fala assim: Jesus, eu quero te seguir. Se lembra dessa parábola? Ele fala assim: ó, venda tudo, distribua tudo e segue-me. Aí ele fica assim, sai, e todo mundo fica indignado com a pessoa. E Jesus conta essa parábola: ó, mas peraí, tem uma pessoa que é exatamente um protótipo ou um modelo do que acontece hoje. Tá? Muitas pessoas naquela coisa assim, empolgação, vamos. E isso acontece até em mutirão da igreja. Você sabe disso. Ó, vamos fazer um mutirão. Todo mundo, pastor, conta comigo, conta comigo. Chega no dia, nada. Quanto mais nas questões dos valores do reino de Deus, tá? Deus preparou um grande banquete no seu reino e convida a todos para cear. Essa é a ideia que está por detrás, tá, dessa parábola. A salvação é como um banquete. Aí ele vai fazer a comparação. Uma festa que Deus preparou para os seus convidados. A vida que Deus oferece é de alegria e celebração. Então, assim, o Evangelho é uma proposta de celebração de vida aqui, terminando lá no reino dos céus. O Evangelho é uma celebração de mudança, de transformação. Tá? Ontem, num dos momentos de perguntas lá na palestra, um homem levantou e começou a questionar algumas coisas. Eu falei assim: me responda um ponto. Você nasceu no lar evangélico? Não. Tá? Quem era você antes de estar aqui conosco? Eu era um cara, eu bebia muito, inclusive eu tinha problemas seríssimos no casamento, que eu traía demais a minha esposa. Eu falei: e hoje? Não, hoje Deus me tirou do vício da bebida, restaurou meu casamento. Aliás, nessa faixa etária agora, eu estou vivendo uma lua de mel que eu nunca tive. Eu falei: então, isso é a graça, isso é o Evangelho. Este é o banquete que Deus está te oferecendo. Então não fuja desse banquete, não escape desse banquete e não deixe que a preguiça, a procrastinação, porque foi levantado algumas questões sobre esse momento, a dificuldade de deslocamento. Parece que a pandemia ensinou que é muito gostoso ficar em casa fazendo culto, tudo isso aí que nós já vimos, tá? Então, esse é um aspecto que eu e você precisamos entender. Sair da nossa casa, irmos cultuar com todo cuidado, porque o vírus ainda está aí, todo cuidado, tá? Deveria ser um prazer. É aquilo que Davi fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que você traz a sua família para a igreja? Como é que você traz os seus filhos para a igreja? As suas crianças para a igreja? Olha, hoje tem aulinha, hoje tem ministério infantil, vai ser uma. Vamos lá! Prepara o coração delas, prepara o coração dos adolescentes. Olha, vai ter um acampa dentro de novo, olha, vai ter a reunião dos adolescentes, vai ser bênção. Tá? Olhe para a tua mulher, profetiza, olhe para o teu marido, profetiza. Vai ser bênção hoje o culto. Tá? Eu sempre falo que o culto começa quando nós saímos da nossa casa na intenção de estarmos em comunhão. Estou falando culto no segmento congregacional, tá? Não o teu culto com Deus. Eu e você somos igreja, somos tabernáculo, habitação do Espírito Santo, isso é verdade. Mas eu e meu irmão formamos o congregacional, o corpo de Cristo, e isso é importante. E aí, ali que está a base da comunhão. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam esse congregacional, vivam esse relacional, vivam esta comunhão. Então, não deixe que o diabo venha com mentira sobre a tua vida, tá bom? A vida cristã não é um funeral, mas um banquete, pois o céu é o nosso destino, onde teremos uma festa, as bodas do Filho do Rei, a qual nunca vai terminar. A vida que Cristo oferece é uma vida superlativa, maiúscula e abundante. Nesse dia do velório, coincidentemente, tinha 2 outros velórios ali acontecendo, tá? E num deles estava uma choradeira, um desespero, uma gritaria. E na hora de fechar o caixão, então foi um lamento só, uma tristeza. Os outros 2
eram da minha mãe e de uma outra pessoa que também era evangélica. No, o do lado saiu primeiro, a igreja da qual ela veio, né, cantou, foi uma alegria. Aí chegou o nosso, tá? O da mamãe, e foi aquela alegria, aquele cantar, aquele, aquele comemorar, né? Alegria como disseram, vamos à casa do Senhor, isso mesmo, Andressa, Davi falando, né? Então, aquele comemorar. E aí eu estava pensando, né? Estava pensando, chegou alguns, eu falei para vocês no áudio, nós tivemos 7 pastores que foram meus alunos, meu e da Ângela, né? Eu tinha até esquecido, eu contei no áudio que a Ângela deu aula de teologia, viu, Xang? Uma forte candidata para dar aula no Projeto Caleb, viu? Mas ela é muito dura, viu? E aí um deles falou assim, olha, eu aprendi com a tua esposa que um pastor tem que ser íntegro, não pode colar, não pode fazer o trabalho escolar, acadêmico de qualquer forma. Se é para Deus, é o melhor, tá? E aí nessa conversa vai, conversa vem, uma pessoa fala assim, nossa, pastor Silas, que tristeza deve ser, né? Porque o Dia dos Pais nunca mais vai ser o mesmo para o senhor. Eu falei, por quê? Eu falei, é porque tua mãe morreu no Dia dos Pais. Eu falei, não, primeiro no Dia dos Pais deste ano, né? Porque ela vai continuar respeitando a data da morte, né? E essa data do Dia dos Pais mortos. Segundo, esse ano não me estragou nada, não. Me deixou, pelo contrário, extremamente feliz. E aí eu coloquei no áudio até para vocês o que eu falei para ele. No Dia dos Pais, a minha mãe voltou para casa do pai. Aí vem um ponto que eu queria chegar. Pessoas do lado estavam escutando. E pessoas do lado falaram assim. Interessante, né? Nós vimos um velório sair, pessoas gritando desesperadas. Vimos o outro saindo, pessoas alegres. E agora vocês estão cantando, né? Nós cantamos. Eu falei, amado, nós cremos num banquete. Nós cremos na Nova Jerusalém. Então, por isso que eu coloquei, a vida cristã não é um funeral, mas é uma certeza. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos lutas, mas o que Jesus está falando assim, quais são as convicções que você tem da Nova Jerusalém? É isso que deveria chamar a nossa atenção. Então, o convite a esse banquete não é um resultado do esforço humano, da parceria entre Deus e o homem. Nós não merecemos estar nesse convite, né? Nesse banquete. Tá? Nós não somos chamados por mérito a estar nesse banquete. O convite é feito pela graça, por causa da misericórdia. Aquele cântico, né, que nós tanto cantamos, né, imensurável amor de Deus, que me procurou, que deixou as 99. O próprio Jesus vai falar sobre os 3 personagens, né, na parábola do filho pródigo. E nesses 3 personagens ele vai falar da mesma maneira que alguém perde uma ovelha, vai atrás, da mesma maneira que uma mulher perdeu uma dracma, assim é Deus indo atrás e procurando a minha vida e a sua vida. Então, são questões de valores. Tá? O convite não é um resultado do mérito. Eu não mereço nada. Todo o banquete foi preparado por Deus. O homem é convidado para o banquete porque Deus preparou. E Deus preparou o convite, tá? O François Lambert, né, diz o seguinte, preferimos as coisas do mundo e não as coisas do céu. Isso aqui ele disse, amado, na França, quando existe a reforma e a França está entrando para um namoro com o existencialismo ou com as filosofias humanas. E aí ele fala, ele escreve um livro e ele vai colocar exatamente isso. Tá? Olha, as pessoas vão se encantar com as coisas do mundo. Mas Paulo já tinha dito isso. Aliás, Paulo fala pior. Paulo fala assim que no meio evangélico, ou nas igrejas, haveriam pessoas que iriam querer ouvir um tipo de evangelho que faça cócegas aos seus ouvidos. Eu quero ouvir aquilo que me faz bem, eu não quero ouvir confronto. Eu não quero ouvir confronto. Ontem, na palestra para os homens sobre hombridade, eu trabalhei simplesmente 5 palavras no hebraico, tá? Que Deus falou para Josué, só 5 palavras. E nessas 5 palavras nós falamos sobre redes sociais, posicionamento, escola, na escola secular, posicionamento de homem como sacerdote, igreja, ministério, chamada. Nós falamos somente nessas 5 palavras. Tá? E depois, nas perguntas que foram abertas, as pessoas comentaram, nossa, eu nunca tinha pensado
né, que esse versículo é tão atual para os dias de hoje, porque a Bíblia é atual. Então, o convite está feito para a minha vida e para a sua vida. Então, 3 desculpas são apresentadas pelos convidados que nós vamos comentando sobre ela aqui. A primeira desculpa que vem muito forte, né, é essa daqui. Eu não vou porque tem coisa melhor para ver. Tá? É claro que não está dessa maneira, mas é isso que esse primeiro personagem está colocando. Então, a primeira desculpa é uma pergunta que eu faço para vocês, para nós, tá? Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos valores? O que é que Deus realmente espera de nós? Eu tenho dito nesse longo tempo de caminhada na Monte Hebron, eu sempre preguei isso na minha, nos meus outros ministérios, que às vezes existem pessoas que elas são mais cristãs no momento das desgraças, sendo que esse não deveria ser e não é o valor de Deus, nem o padrão de Deus. Como? Eu vou explicar. Existem pessoas que quando estão passando por necessidades, enfrentando qualquer tipo de luta, elas buscam, elas oram, aquilo que eu falo, elas fazem campanha, elas se apegam. Quando as coisas são resolvidas, parece que é um esquecimento. É aquilo que uma vez o Márcio falou, né, de uma forma muito forte, né? Nós somos exatamente como era o povo no deserto. Enquanto estava caindo um maná, estava tudo bem. Enquanto estava vindo os milagres, estava tudo bem. Mas foi deparar com as águas amargas, pronto. Aí a coisa já muda. É mais ou menos isso, tá? Quais são as nossas prioridades? Qual o tempo que eu tenho de oração, de leitura da palavra? Amados, no encontro dos homens ontem, dessa hombridade, eu fiz uma pergunta que eu já fiz, inclusive, para alunos meus, que serão futuros pastores. Qual é o tempo que você tem de leitura? Tá? Não é ler a Bíblia para preparar o estudo. Não é ler a Bíblia porque o pregador mandou você ler na hora do culto. É durante a semana. Qual é o tempo? Tá? Eu divulguei bastante, né, principalmente para esses ex-alunos nossos, lá em Campo Grande, essa devocional. E uma das coisas que muitas pessoas falaram, nossa, que bacana que a pastora está fazendo, né? Essas devocionais, esses mananciais, né, da Monte Hebron, né? E as pessoas falam assim, nossa, é bacana porque é rapidinho. Eu coloco ali, eu já vou escutando o áudio e é só 3, 4 minutos. Tá? Não é um tempo longo que me demanda toda uma atividade que eu tenho que parar para prestar atenção. E é bem objetivo, né? Um aluno falou assim, nossa, a pastora Ângela continua enérgica, positiva e certeira. Eu falei, exatamente isso. Tá? Então, vem de novo a pergunta, quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? A segunda desculpa que é apresentada aqui é a seguinte, eu não vou porque tem coisa melhor para fazer. Tá? Veja o versículo 19, é isso que ele está colocando. Gente, qual é uma coisa melhor que está na presença de Deus? Tá? Puxa vida, essa é uma pergunta que a gente precisava responder mesmo. Tá? Qual é o meu melhor? Qual é o melhor que o mundo oferece? Qual é o melhor que o banquete que Deus oferece? Amado, se eu e você realmente entendêssemos e vivêssemos com a dimensão da eternidade, talvez a minha vida aqui no dia a dia, no caminhar, mudaria. O problema é que nós vivemos nesse cronos. E nós queremos agora, nós queremos desfrutar agora, que Deus também quer isso para nós. Mas o nosso olhar deveria ser para a eternidade. Não, eu vou ficar firme, eu vou me manter íntegro, porque eu sei o que me está reservado. E a terceira desculpa, também esfarrapada, todas as 3 foram, né? A terceira é a seguinte, eu não vou porque tem coisa melhor para desfrutar. E aqui o que o Senhor Jesus Cristo fez uma sequência que nós não vamos estudar, mas quem tem logos, né, ou quem tem acesso a uma Bíblia interlinear, é interessante ver esses 3 verbos, ver, fazer e desfrutar. Porque é uma sequência aqui de uma conjugação verbal que fala as pessoas estão vendo, as pessoas querem fazer aquilo que elas estão vendo, no fundo, elas estão buscando o seu próprio prazer. Tá? E é isso que o Balmer vai colocar
num livro clássico, né, Sociedade Líquida, ele fala que somos uma sociedade que quer ver, tá? É uma sociedade que quer ficar fazendo um monte de coisas para poder aproveitar. Por isso que o Damásio, né, lança aquele livro Ócio do, né, o prazer do ócio, o prazer de você não fazer nada, porque ele vai questionar e muitos livros que vão trabalhar sobre a questão dos ceosos, né, esses grandes homens que estão, tá, preso, né, nos seus dia a dia, nos seus afazeres, é que eles querem trazer tanto conforto, mas eles esquecem do principal, tá? Que é viver e vivenciar um tempo em família. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia dessa parábola. Então, nessa parábola, Cristo mostra os tipos de desculpa que as pessoas dão quando não desejam ouvir a pregação do Evangelho e ser salva. Tá? É por isso que ele vai contar uma parábola que nós não falamos sobre ela, do Lázaro, né, e do rico, onde o rico vai para o inferno e de repente ele pede, deixa eu enviar alguém para avisar os meus. E o Senhor dá um- uma resposta dura, né? Não tem segunda chance. Talvez uma das coisas que eu e você precisaríamos começar a pregar mais é sobre isso. Não existe uma segunda chance. Tá? Nós precisamos tomar esse cuidado, esse posicionamento. Então ele coloca diante de nós três tipos de pessoas, incluindo aquelas que não alcançam a verdadeira salvação. Todas elas, as três, costumam preferir as coisas terrenas e não as celestiais. São viciadas nas tentações desse mundo presente. É isso que o Senhor está falando. Ó, essas pessoas não conectaram, não conheceram. Porque, infelizmente, amado, os valores que é proposto diante de nós, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do espírito. Tá? Mas começa tudo com a concupiscência dos olhos. Mas os olhos estão linkados à concupiscência da carne. Por isso que algumas versões começam com concupiscência da carne primeiro, depois com concupiscência dos olhos. Mas a ideia no grego é primeiro você vê e você começa a alimentar a sua alma com aquele desejo. Uma das perguntas que me foi feita ontem, né, dos homens, é como é que um homem perguntou, falou assim, olha, como é que eu consigo vencer a tentação, principalmente na área de promiscuidade e tal, e tal, e tal. E eu coloquei aqui essas três concupiscências. Mas eu falei muito sobre as duas, que vão contaminar a questão espiritual. E eu falei, ó, há um cântico lá atrás, no Ministério Infantil, eu aprendi, eu quero ensinar vocês a cantarem. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, que o Senhor Jesus, nosso Salvador, está olhando para nós. Cuidado, boquinha no que come, cuidado, mãozinha onde pega, que o Salvador Jesus está olhando para nós. E às vezes o que nós precisamos, né? E olha só, eu aprendi esse cântico, gente, e olha que eu tive um período que eu me afastei dos valores do reino de Deus. Mas esse cântico eu não esqueci. Esse cântico ainda está dentro do meu coração. No que fala, tá? Né, boquinha no que fala, né? Cuidado, o olhinho no que vê, mãozinha no que pega, né? É mais ou menos isso. E é um cântico exatamente isso, né? Tem um cântico que eu também amava, Isa. Como é que era? Com sabão lavo meu rostinho, lavo nananã. Mas Jesus, para me deixar limpinho, lavou meu coração também. Tá? Nossa, era fantástico esse cântico, tá? E esse cântico, a minha mamãe, né, quando nós éramos pequenos, ela cantava. E essa tia Ruth, quando eu ia em casa, e eu ia falar, vou tomar banho, qualquer coisa que falasse, ela já começava a cantar. Tá? É um cântico que eu não esqueço, não. Então, e não esqueci tão fácil. Tá? Então, além do mais, quão superficiais eram as justificativas, amadas, apresentadas. O homem diz, acabo de comprar um campo, estou saindo para vê-lo. Amado, presta atenção. E que sobre esta base pediu para ser desculpado. Sabia muito bem que não tinha comprado o campo sem vê-lo. Amado, ninguém compra, né, alguma coisa assim, sabão lava meu corpinho, mas Jesus quer lavar meu coração também. É isso aí, é esse cântico aí, tá? Aliás, podia ensinar as crianças para um domingo à noite cantar lá, né? Domingo de ceia, talvez, porque esse cântico é maravilhoso. Tal, esse ou aquele outro, mas esse aí é muito bacana, viu? Mas voltando aqui. Então, Jesus fala assim, olha, ninguém comprou nada pela internet ali. Até pela internet, gente, quando você vai comprar uma coisa, não aparece várias imagens, vai comprar uma mochila.
A imagem 1 é a mochila, a imagem 2 é a mochila aberta, a imagem 3 é o que cabe dentro da mochila. E ainda você pode dar um zoom de 360 graus. Tá? Ninguém compra nada sem ver. Então, essa foi a desculpa que esse cidadão colocou. Em vista da enorme quantidade de trabalho compreendido na preparação de todas as coisas para os convidados, esse cancelamento dos compromissos era uma ofensa. Era chamar a pessoa que fez o convite, tá? Eu vou deixar sempre de. Nossa, Isa, quando você fala tá pronto, quando nós chamamos as crianças lá na frente, é só você falar assim, olha, eles ensaiaram. Eu acho que esse hino, Isa, penso eu, desculpa eu estar falando aqui, mas penso eu que é um hino muito interessante, porque ele tem a base, né, da salvação, do plano de salvação. Né? Nesse canto tem as 5 leis espirituais. Tá? Quem é que lava, quem é que me deixa limpinho e quem que quer fazer isso, que é Jesus. Então, assim, não adianta nós lavarmos o exterior se o nosso interior não está limpo. Olha a mensagem desse cântico. Por favor, Isa, o dia que estiver pronto, o senhor fala, nós podemos cantar hoje? Manda bala. Aliás, podia fazer mais vezes, tá, Isa? Em vez de chamar para orar lá, eu gosto deles cantarem, amém? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, assim, essa ofensa aqui era muito forte. Então, demonstrou que eles, todos eles, não tinham sido sinceros. Ou seja, eles tinham dito sim, quando na realidade queriam dizer não. Tá? Eles estavam tentando, né, com essa imagem aqui, prender as nuvens dentro de uma mala, sendo que não tem como. Tá? A hipocrisia, a dissimulação é o que mais acontece no meio evangélico. As pessoas se comprometem, as pessoas. É aquilo que eu falei no começo, enquanto as pessoas não estão sendo abençoadas, tá? Elas prometem o mundo e o fundo, uma expressão lá do sul, né? Mas quando são abençoadas, elas esquecem das promessas. Isso aqui é muito sério. Então, o que comprou as 5 juntas, aí o outro de boi, sabia que estava faltando com a verdade, quando disse que por isso não podia atender ao banquete. Ou seja, estou saindo para experimentá-la. Ou seja, ele comprou, né, ele ligou para uma, vamos colocar nos dias atuais, ele ligou para uma concessionária e falou, aqui nós não estamos falando de carro zero, tá, amado? Uma concessionária de carro usado. Uma venda de carro, né? Você tem um carro tal? Tem, então quanto que é tanto? Tô te fazendo um pix aí, tô comprando, daqui a pouquinho eu passo aí para pegar a chave. Não é assim que funciona. O cara vai lá, vai mandar abrir o motor, vai olhar os pneus. É ou não é? É isto. Então, o que Jesus está falando aqui, porque nós vamos contextualizar, tá? E ninguém compra também vende-se uma fazenda, né? Fica em tal lugar. Ai, que legal, quando vai lá, faz o pagamento pela fazenda, sem ter olhado as escrituras, tem todo um processo por detrás. Essas desculpas que o Senhor está dizendo que isso não cola mais. Muito bem, se tivesse tido sérias dúvidas sobre a excelência dos animais, não teria pago por eles. Essa é a grande verdade. E quanto a experimentá-la, isso poderia facilmente ser feito um pouco mais tarde. Também tem essa outra questão. Tá? Lembra mesmo, nas desculpas. Talvez isso não tanto as parábolas das virgens, lembra mais aquela lá atrás, quando o Senhor Jesus fala assim, vem e segue-me. E cada pessoa começa a dar desculpa porque meu pai acabou de morrer, preciso enterrá-lo. Eu acabei de casar, né? E eu preciso, não posso viajar agora. Então o que estava fazendo ali? E por que não estava no velório? Essas questões aí, tá? Que são apresentadas aqui. Então realmente são desculpas esfarrapadas, tá, gente? Então a justificativa do terceiro era tão descabida quanto as outras. Mesmo que Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, que eximia o homem durante o primeiro ano do casamento do serviço militar e de responsabilizar-se por algum negócio público, não lhe tirava o direito de assistir a um banquete. Tá? Então, esse convite do banquete que ele coloca, eu não posso porque eu vou me alistar, ele vai se alistar ainda. Tá? Isso não tiraria ele dessa possibilidade aqui, tá bom, amados? Então, aliás, ao contrário, estimula o exercício desse direito. Note as palavras no final dessa passagem. Para alegrar a mulher que tomou. Entendeu? O convite é feito para ele. Eu acabei de casar, traga a tua mulher. É mais ou menos essa a ideia aqui. Então, levando-a consigo, se ele tivesse feito isso ao banquete, isso na verdade teria alegrado.
E se antes de fazer eu tivesse informado ao seu convidado do seu matrimônio, essa pessoa cordialmente diria, olha, então já que vocês são recém-casados, traga ela para cá também. Vamos festejar junto. Então, amado, essas são as desculpas, essa é a questão dessa parábola que está por detrás. Portanto, o que temos aqui é uma série de subterfúgios enganosos, pretextos fúteis. Então, assim também, desde o princípio até agora, são muitíssimas pessoas que têm apresentado pretextos para negar-se a receber de coração e da mão de Deus a salvação gratuita e plena. Tá? O que nós temos aqui é a realidade dos dias de hoje. As pessoas querem uma série de coisas, mas não querem um compromisso. Elas querem as bênçãos do Evangelho, mas não querem tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Tá? Então, quando você olha para tudo isso, você precisa entender, tá, que o convite do Senhor é um convite para eu e você tomarmos um posicionamento nas regiões celestiais, onde eu e você somos chamados a sermos homens sacerdotes. Eu disse ontem, né? Uma coisa que eu sempre falo na Monte Hebrão: quantas vezes o teu filho já viu você ajoelhado orando? Quantas vezes o teu filho viu você levantando e dizer: eu te abençoo, eu profetizo sobre essa casa o amor, a graça de Deus? Qual é a imagem que o teu filho vai ter de você? Amado, eu tive algumas dificuldades de relacionamento com meu pai, porque ele é espanhol muito duro. Sim, eu tive. Mas eu tenho lembranças dele de quando ele me tirava de situações terríveis, tá, ou inadequadas. Ele nunca chegava para mim e falava assim: que vergonha, tá? Você é uma decepção. Olha, você não vai dar em nada. Nunca. Meu pai sempre falava o seguinte: Silas, eu te consagrei a Deus. Um dia ele vai te pegar. Essa era a frase que eu mais escutava do meu pai. Tá? Eu te consagrei a Deus. Deus vai trabalhar. Quantas vezes havia situações internas e eu chegava, via e encontrava meu pai orando. Eu me lembro que às vezes eu chegava meio doidão e eu achava que quem estava louco era ele, conversando com nada, com vazio, né? Naquela hora eu não compreendia exatamente. Então, quantas vezes teu filho viu isso? Ou teu filho só vê você xingando, gritando, batendo na mesa, fazendo ameaças, proferindo palavras de baixo escalão. Quantas vezes o teu filho viu você de Bíblia aberta, lendo? Você, mulher, quantas vezes o teu filho viu você enquanto está fazendo almoço, limpando a casa, agradecendo a Deus pela casa, agradecendo a Deus talvez por um serviço que você também trabalha para completar a renda? Enfim, todas essas coisas. Quantas vezes você já agradeceu pelos teus pais, mesmo independente de algumas situações? Então, esse banquete nos convida a entendermos que o Evangelho é alegria, o Evangelho é vida, o Evangelho é transformação. Tá? Os convidados, depois de darem um sim ao convite prévio, agora dizem não através de desculpas infundadas. Uma desculpa é um invólucro de motivos recheado de mentiras. Toda desculpa. Ah, Conceição, Deus te abençoe. Amém. Conceição, ontem eu mostrei para a Ângela uma foto tua com o Júnior, com a Elizabeth lá em Londres. Ei, coisa boa, hein? Tá? Então, toda essa desculpa aqui, amado, é uma questão esfarrapada. Aliás, abrindo parênteses, amado, que igreja abençoada nossa, né? Eu quero ver pessoas viajando, eu quero ver pessoas vivendo do melhor, tendo o melhor, comprando um bom carro, comprando uma boa casa, vivendo do melhor, tá? Viajando mesmo, indo lá para onde você puder ir, mas olhando como Salomão e dizendo: até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Dizendo: tudo isso é graça e misericórdia de Deus. Ah, mas eu fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo, tá bom? Bom, Isa, você não precisa receber, você já tem essa unção de viajante. A Isa, a brincadeira lá na Selma, aquele lugar de tomar café, que a Isa nem. Não fui eu que falei isso, não, Isa, foi ela. Que a Isa nem desfaz a mala. Ela já chega, já deixa lá na sala, tá? Porque ela não sabe como vai ser a próxima viagem dela, né? Mas amém por isso, glória a Deus. Amém. Oh, então eu tomo posse também, viu? Glória a Deus por tudo isso aí, amém, amados? Então, assim, viva, viva. Amados, já que nós mexemos nisso, vocês não têm ideia de quanto que eu oro, tá? Eu não peço a Deus, entenda isso, amado.
E até eu estou falando isso porque lá em Campo Grande foram as perguntas que me fizeram. Eu fui ver a igreja de um aluno meu, monstruosa. Ele falou, a sua deve ser maior, né? Porque eu, com o meu conhecimento que aprendi contigo, tem esse tamanho, a sua deve ser maior. Eu falei, meu amado, eu nunca pedi a Deus uma igreja grande. Nunca. O que o senhor pede? Uma igreja de pessoas íntegras, semelhantes a Cristo, ricas. Meu amado, a minha maior alegria quando eu descubro que alguém foi viajar desde Araxá, a Araguari, a França, a Bélgica, a Alemanha, Israel, então nem se fala. Tá? Tailândia, amém. Eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque para mim significa que as orações que eu tenho feito por vocês têm dado resultado. Quando eu vejo você, pastor, eu comprei um carro, joia, eu fico feliz. Pastor, eu troquei a minha casa, nossa, eu vibro com isso. Pastor, olha o meu escritório como ficou lindo, eu vibro com isso. Porque eu oro por isso. E Deus sabe disso, não estou mentindo e está gravado isso aqui para alguém um dia quiser perguntar para Deus. Então, para nós irmos encerrando, toda a desculpa era um monte de mentiras esfarrapadas, tá? Ali eu não terminei, não deu tempo de eu terminar, por isso que eu voltei. Bom, pro José e a Shang que gosta, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não deu tempo de terminar, tá, meninos? Aí eu ia fazer isso aqui, ó. Aí eu ia colocar ali, mas enfim, tá? Ai, 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 ai. Enfim. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje estarei pregando. Ainda nós vamos estar comentando sobre os Salmos de Davi, tá? Não, Tatiana, sério mesmo, ali no pessoal da frente, porque conhece muito bem, a Isa fala brincando, ela nem desfaz as malas, né, pessoal? A gente vai viajar de novo? Eu falei, como é que você tá sabendo? Ah, o Facebook, as fotos. Amém por isso, né? Eu fico muito mais encerrando aqui. Hoje à noite estarei pregando, tá? Dentro ainda do Salmo, se não der certo, né? Viviane Queiroz, eu vou te mandar uma mensagem no particular, tá bom? No teu particular, você vai ter uma pessoa próxima de você aí, tá bom? Amém, amados? Então, que você realmente possa preparar o teu coração para estar hoje à noite louvando ao Senhor. Foi uma semana muito cansativa, corrida, mas foi uma semana de experiências agradáveis. Vou deixar registrado aqui na plataforma. Conheci três meninas lindas, mas teve uma que misericórdia. As três filhas da Michelina, da Michelinha. Mas a Gabriela, misericórdia, aquela menina, me chamou a atenção pela espontaneidade. As três são lindas e maravilhosas. Foi muito bem recebido, muito bem tratado lá. Amém, amados? Então esperamos vocês no culto hoje à noite, tá? Logo mais, né, a Isa vai preparar o Ministério Infantil para cantar lá, em nome de Jesus. Gente, eu só estou tentando achar aqui esse mouse aqui, onde foi? Ah, achei. Vai cantar e nós estaremos junto com o Ministério Infantil louvando também. Amém? Que Deus abençoe, Deus esteja presente. 18h30 eu espero vocês, tá? Com todo cuidado, esse vírus ainda está aí, então vamos nos cuidar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. A pastora deixou de fazer, eu não tenho visto mais ela, mas eu continuo. Um grande beijo é para vocês. Sim, é Thaís, a Gabi. Um beijão para vocês.